Volta com o Manhã no Ar e olha, eu começo hoje a apresentar aqui o Manhã no Ar, junto com a minha colega Adriane Diniz, que obviamente não está aqui, porque como todo mundo sabe, ela está grávida, precisa fazer os exames de rotina da gravidez e o acompanhamento pré-natal, tudo direitinho para a Dinizinha chegar sem nenhum problema. E eu desde já agradeço a receptividade das pessoas, sabe? E convido a começar o dia bem informado com a gente, viu? Não apenas aqui na TV A Crítica. É importante ressaltar que nós estamos no ar tanto pela TV A Crítica quanto pela FM O Dia, pela 93.1 FM neste momento. Então, nesta primeira hora de programa, tanto os telespectadores quanto os ouvintes da rádio vão poder acompanhar a nossa programação e vão poder interagir também. Interagir por meio das nossas redes sociais, olha, tá aí na sua tela. Dá para encher a tela, Caio, por favor, para as pessoas acompanharem a página do Manhã no Ar. Essa aí é a página do Manhã no Ar, você pode ir lá acompanhar a programação, deixar também o seu comentário, a sugestão de pauta, a sugestão de reportagens. Então tem o canal também oficial da TV A Crítica no Instagram, em todas as plataformas sociais você pode acompanhar a nossa programação, os comentários sobre a nossa programação. É importante ressaltar também que nós temos o A Crítica Play. O A Crítica Play é a plataforma gratuita produzida por esta empresa para que as pessoas possam acompanhar o nosso conteúdo, inclusive o conteúdo ao vivo de forma gratuita. Dá para baixar aí tanto para Android quanto também para o iPhone, no sistema iOS, e acompanhar a programação ao vivo, acompanhar também as principais reportagens produzidas por todos os programas desta casa. E aí, lembrando que em setembro já estreia um novo programa. Hoje eu começo aqui no Manhã no Ar, amanhã vamos estar aqui a dupla fazendo a dobradinha. Amanhã à noite, no fim da tarde, né, o Siqueira estreia apresentando o Alerta Amazonas e assim a gente vai trazendo sempre novidades para o nosso público, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, viu? E olha, o fim de semana foi trágico na estrada AM010. 2 pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas neste acidente grave envolvendo 2 carros. Os veículos bateram de frente. Uma das vítimas, um sobrevivente, foi um menino de apenas 2 anos. Ele foi trazido para Manaus, como você acompanha aí, de helicóptero para ser atendido no Hospital Infantil Joãozinho, lá na zona leste da cidade. E olha, a gente teve este caso na M010 e a gente tem uma outra situação também, viu, que tem afetado centenas de pessoas nas cidades de Iranduba e de Manacapuru. Isto porque essas cidades continuam sem energia elétrica desde o início da tarde da sexta-feira passada, depois que cabos de energia, cabos subaquáticos romperam. Por isso, esses moradores revoltados fizeram o que nós acompanhamos na imagem agora. Eles fecharam a estrada Manuel Urbano, a M010, justamente fazendo uma cobrança, pedindo uma resposta da empresa de energia elétrica para que a energia seja restabelecida, o fornecimento de energia seja restabelecido na área. Eles fizeram esses protestos. Esses são alguns dos destaques que a gente traz na edição de hoje aqui no Manhã no Ar. Agora a gente segue falando dos casos de polícia, viu? O batalhão da Polícia Ambiental flagrou o transporte irregular de produtos perigosos, viu, em um porto do bairro Educandos. Olha a imagem, por exemplo, nós temos essa imagem que a gente exibe. As pessoas que nos acompanham pela rádio, Caio, coloca em tela cheia, por favor. As pessoas que nos acompanham pela rádio, eu vou descrever aqui a imagem. Uma embarcação de transporte de combustíveis que visivelmente já está acima da carga, porque o pavês, que geralmente demonstra a capacidade da embarcação, já estava no fundo. Isso chamou a atenção das autoridades. A polícia fez a abordagem e constatou a irregularidade.
A embarcação estava saindo deste porto localizado no bairro Educandos, com destino ao município de Manacapuru, quando foi abordada pelos policiais militares do Batalhão Ambiental e uma equipe do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. 2 pessoas foram detidas durante uma operação. Segundo os órgãos ambientais, os suspeitos não possuíam licença para transportar carga perigosa, substância inflamável. E a embarcação também não tinha autorização da Capitania dos Portos para navegar. A Polícia Militar, através do Comando de Policiamento Ambiental, deflagrou por volta das 4 da manhã a Operação Arapá e Gigas, que foi realizada na orla de Manaus, a abordagem de diversas embarcações. E por volta das 4 da manhã foi abordada uma embarcação que estava transportando produtos perigosos. Foi solicitado ao proprietário a licença do órgão ambiental competente para o transporte e ele não possuía. Nenhum documento ele possuía? Nem o documento, nem tampouco na documentação da embarcação também. Ao todo, foram apreendidos 70 mil litros de óleo diesel, uma embarcação que faz o transporte de combustíveis, 18 cilindros de oxigênio, 50 botijas de gás de 13 quilos, 6 baldes de 20 litros de óleo hidráulico, 4 baldes de 20 litros de óleo lubrificante do tipo 15W40, 168 litros de óleo lubrificante do tipo 2 tempos, usados em rabeta, e 2.000 de gasolina. As pessoas que foram detidas e trazidas aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia falaram a respeito da procedência desse material, onde ele seria entregue ou para quem? Ele foi adquirido aqui na orla de Manaus e seria entregue no município de Manacapuru, mas não especificou para quem ia receber. Os suspeitos que não tiveram seus nomes revelados foram encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia. A princípio, se tratava de um crime ambiental afiançável, onde eles pagariam uma multa estipulada pelo delegado plantonista e responderiam o crime em liberdade. Mas se tratando de produtos derivados de petróleo, agora eles foram flagranteados e devem ser encaminhados para a audiência de custódia. A lei de crime ambiental prevê, que o transporte de produtos tóxicos ou perigosos, que não o derivado de petróleo, incorreria nesse tipo de crime específico, que seria afiançável por mim, que o delegado pode afiançar, arbitrar a fiança com crimes até pena máxima até 4 anos. Nesse caso, como foi derivado de petróleo, estava transportando gás, diesel, gasolina, tudo derivado de petróleo, tem uma lei que prevê um crime específico para isso, que é distribuição, aquisição e revenda sem autorização ou desacordo com a lei, que regulamenta esse tipo de transporte específico, distribuição e aquisição de petróleo. Então, nesse caso, eles incorreram no crime específico da lei contra a ordem econômica, o artigo 1º, que prevê a pena de 1 a 5 anos. E olha, a polícia conseguiu impedir um assalto a um ônibus da linha 086, lá na zona leste da cidade. Um jovem de 19 anos foi preso e outros 2 adolescentes apreendidos. Assaltos no transporte público. Esse tipo de crime tem se tornado bastante comum na capital amazonense e gera revolta, medo e pânico na sociedade. Bandidos que, segundo a polícia, costumam arquitetar muito bem o plano antes de colocar em prática. Esses suspeitos, na maioria das vezes, embarcam nos coletivos em paradas de ônibus, se disfarçam de passageiros e, em seguida, eles se revelam e anunciam um assalto. Levam os pertences das vítimas, que ficam aterrorizadas, e, em seguida, eles acabam fugindo. A polícia militar é acionada, faz o patrulhamento onde é registrado o crime, mas os suspeitos não são identificados. Só que o desfecho de uma história aqui, nesta plataforma da linha 086, foi bem diferente. 2 adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos, e um jovem de 19 anos, já estavam se preparando para cometer um assalto nessa região da cidade, que fica na zona leste. Mas a comunidade, a sociedade e os usuários do transporte coletivo colaboraram com o trabalho da Polícia Militar.
Mais especificamente, os policiais da 9ª SICOM. Nós recebemos a denúncia via linha direta que meliantes ali estavam articulando o assalto na linha 086. As guarnições fizeram um cerco, né, onde conseguimos aí capturar os infratores, 2 menores e 1 maior. Eles estavam com um simulacro, né, um simulacro de arma de fogo, uma faca de grande porte e tocando terror aí no terminal, empreendendo medo na população. E graças a Deus as nossas equipes conseguimos aí desarticular essa quadrilha. Tenente, assaltos no transporte público é um tipo de crime que se tornou muito comum na capital amazonense. Adolescentes, jovens, mulheres que acabam entrando nesse universo criminoso e aterrorizando a própria população, que quando se vê diante de uma fatalidade dessa, na maioria das vezes, algumas reagem, outras preferem colaborar. Numa situação dessa, mantenha calma, procure informar ali as pessoas de uma forma discreta que você está sofrendo qualquer tipo de coação e, se possível, ligue para o Linha Direta. A gente gostaria de agradecer a população que vem contribuindo com o nosso trabalho, informando esse tipo de delito, né? Já a segunda quadrilha que a gente desarma relacionada à tentativa de assalto a ônibus, porque graças ao empenho tanto da população como das nossas equipes, nós estamos conseguindo chegar primeiro e desarticular esse tipo de crime. É isso que a gente espera, né? Que a polícia haja antes que o crime aconteça. Agora, a gente vai mudar um pouco de assunto. O assunto é tráfico de pessoas. É um assunto sério e que neste mês é lembrado mundialmente. Aqui no Amazonas, a campanha Coração Azul tem a proposta de sensibilizar o público sobre o sofrimento vivido por pessoas traficadas e encorajar a participação em massa em medidas que ajudem a acabar com o tráfico de pessoas. Aqui no estúdio eu converso com a Caroline Silva Braz, que é secretária da Sejusc, né, da Secretaria Estadual de Justiça, que vai falar um pouco mais sobre esse tema com a gente. Seja muito bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, obrigada. O Brasil aderiu a essa campanha do Coração Azul desde 2003 e os dados da Organização Internacional do Trabalho são bem alarmantes. O tráfico de pessoas é um mercado internacional que movimenta mais dinheiro, só está apenas abaixo do tráfico de drogas e do tráfico de armas. Então, infelizmente, realmente é um mercado muito lucrativo para essas organizações internacionais e ele está presente em todos os lugares do mundo. Agora, secretário, eu queria te perguntar, porque não é algo que se comenta no dia a dia, né? No dia a dia a gente está aqui com assalto a ônibus, a gente acabou de trazer uma reportagem assim, o próprio tráfico de drogas. Na prática, como é que o tráfico de pessoas ele funciona e qual que é a realidade desse crime aqui na nossa região? É muito bom a gente explicar realmente como esse crime se dá. E às vezes quando a gente fala em dados de organização internacional, parece que isso é algo que só acontece lá fora, como se isso não estivesse acontecendo aqui dentro e perto da gente. Esse crime ele ocorre quando você oferece um emprego, aquele emprego fácil que você vai ganhar bastante dinheiro. Então a gente sempre alerta para desconfiar de propostas de emprego em que a renda vai ser muito alta. É como, por exemplo, desculpa interromper, a gente acompanha muito, inclusive há filmes, novelas já produzidas com esse tema, de pessoas com aquelas promessas, vai para a Europa, por exemplo, ou para algum país, nos Estados Unidos, alguma coisa assim. É sempre uma proposta muito vantajosa, né? Sempre, muito vantajosa e geralmente envolve, as maiores vítimas são mulheres e crianças. Porque às vezes é uma proposta de emprego, a menina tem um sonho de ser uma modelo. Olha, você é muito bonita, vamos conseguir que você vai trabalhar, vai entrar no mercado de trabalho, vai ter uma proposta para virar uma atriz internacional. Ou que você vem, às vezes, aqui na nossa região, é comum trazer do interior, dizer que pegar meninas que estão numa situação de grande vulnerabilidade,
trazer do interior para a capital. E aí depois você já perde o contato, essa pessoa acaba perdendo o contato com a família, acaba sofrendo ameaças de que se você contar para alguém, nós vamos matar alguém da sua família. Então tem toda aquela situação que envolve e a vítima se sente ameaçada e não tem coragem de denunciar. Esse contexto que a senhora coloca, eu acho que é importante a gente até explorar um pouco, porque é bem a realidade mesmo, né? A gente tem pessoas, comunidades inteiras, ou famílias que no interior aspiram justamente isso, que os filhos viajem para a capital para ter melhores oportunidades de emprego, de trabalho, de educação, coisa e tal. Então, isso ocorre mesmo no âmbito regional. É considerado tráfico de pessoas? Também é considerado tráfico. O tráfico não é só internacional. Qualquer deslocamento dessa pessoa, qualquer retirada do seio familiar ou do seio do seu local comum para outro local onde há exploração econômica, se houver exploração econômica, seja sexual, seja no trabalho, seja para roubo de órgãos, tráfico de óvulos, e tudo isso são formas do tráfico de pessoas. Então, não precisa realmente ser um deslocamento internacional. Qualquer retirada dessa pessoa da sua casa, do seu lar, para um outro local, com o fim de vantagem econômica, é considerado tráfico. Isso ocorre aqui no Amazonas? Qual é a incidência dos casos de tráfico humano aqui no nosso estado? Isso também ocorre aqui no Amazonas, mas infelizmente as denúncias são muito poucas. Nos últimos anos nós tivemos apenas 4 denúncias feitas à Polícia Federal. Então por isso que a gente aproveita esse canal, por isso é tão necessário nós utilizarmos esse mês de julho para trazer a conscientização. Estaremos em todas as escolas, estaremos transmitindo pelo Centro de Mídias da SEDUC aulas informativas para toda a rede dos interiores, vamos transmitir para os 61 municípios do interior, realmente explicando quais são as formas do tráfico, como prevenir, que a gente já fala, tome cuidado com qualquer proposta de emprego fácil, com ganho muito elevado, é para sempre ficar de olho, não perca o contato com os seus familiares. Se você receber uma proposta, faça a conferência do nome daquela empresa, verifique se é uma empresa credenciada, se é uma empresa séria e nunca deixe de ter contato com a sua família. Sempre mantenha o contato, deixe um telefone para contato do local para onde você vai. E realmente aqui foram poucos números denunciados, mas a gente precisa conscientizar de que é uma responsabilidade de todos nós. Se nós hoje, tendo consciência de toda essa informação, percebermos que tem alguém que, poxa, essa pessoa está sozinha aqui, veio, está sendo explorada num trabalho e de repente denuncie. Disque 100 ou 180. Esses são os canais nacionais de para denúncia. A gente acompanha às vezes algumas notícias de desaparecimento de crianças, algumas notícias nas redes sociais. Infelizmente, muitas vezes a gente não consegue confirmar a fonte dessas informações. Existe a possibilidade, por exemplo, quando se fala em tráfico humano, essa coisa de desaparecimento de pessoas com fins para a utilização dos órgãos, é uma situação muito séria. E dentro destes casos confirmados e investigados, vocês têm alguma informação de que há casos nesse sentido, de crianças, por exemplo, desaparecidas, e que a investigação aponta para esse rumo? Sim, essas investigações realmente elas apontam desaparecimento de crianças, mas desses 4 casos indicados não houve a finalização da investigação, realmente houve o desaparecimento dessas pessoas e não se sabe realmente o que aconteceu com essas pessoas. Por isso que precisa realmente insistir na tecla da necessidade da denúncia. Porque se não houver a denúncia, vai ficar muito difícil de conseguir investigar e chegar ao final dessa investigação. Isso parece muito, por exemplo, com a violência doméstica ou com violência sofrida pelas mulheres, né? A gente sabe que a gente acompanha o trabalho da especializada em crimes contra a mulher e o que se diz é que uma mulher demora em média 10 anos para denunciar. A senhora acredita que esses casos, assim, as denúncias não representam o universo da ocorrência? Primeiro porque a vítima pensa que não vão acreditar
na sua denúncia. Da mesma forma como a mulher demora, em média, 10 anos para criar coragem, porque ela sempre imagina que não vão acreditar nas suas palavras, que aquele agressor é uma pessoa socialmente considerada uma pessoa normal, um bom trabalhador. Ninguém imagina que dentro do lar ele possa ser um agressor. E as vítimas do tráfico ou são vítimas de grandes empresas internacionais, ou são vítimas realmente de pessoas que as intimidam e as ameaçam com muita constância. São criminosos realmente que retiram todo o contato dessa vítima, ela não tem mais contato com a sua família e fica isolada. Então, se você perceber que, de repente, poxa, tem ali no meu bairro, tem uma vizinha que chegou do interior e que está acuada, está com medo, não quer falar com ninguém, está se afastando, se isolando, procure saber e, de repente, denuncie que tem algo errado, porque aí a polícia vai ter condições de investigar. Agora, é o mês de conscientização em relação a este assunto. Qual é a programação exatamente? Explica para a gente, por favor, o que está programado e as formas de denúncia, mais uma vez. Perfeito. No dia 29, vai haver uma transmissão para todos os 61 municípios, a partir daqui do Centro de Mídias da SEDUC. Essa campanha é uma campanha em parceria com várias secretarias estaduais e municipais também, educação do município e educação do estado, de conscientizar as crianças. Estamos levando essas informações para dentro das escolas, capacitando também os gestores dos interiores, para que no interior eles tenham já essa visão do que pode acontecer e para que trabalhem a prevenção. Vamos iluminar prédios públicos aqui na capital. A cor azul vai ser bem vista agora, que é uma cor que tenta lembrar o coração azul para trazer a lembrança do sofrimento dessas pessoas que estão nessa situação de tráfico de pessoas. No dia 2 de agosto, vamos encerrar. No dia 1º, teremos uma manifestação em frente ao Teatro Amazonas e no dia 2 de agosto, uma programação no aeroporto e na rodoviária. Serão feitas campanhas, panfletos informativos com os números para denúncia e aquela conscientização realmente na rodoviária e no aeroporto, que são as portas de entrada por onde essas pessoas chegam e saem. E sempre trabalhar a questão da conscientização. Conscientização para a denúncia, criar coragem. É melhor, se você percebeu que tem algo estranho, denuncie, para possibilitar que a polícia faça o seu trabalho. Então, percebeu algo de estranho, ligue 100 ou disque 180. 180. Muito bem, eu conversei aqui com Caroline Braz, secretária que representa a SEDUC, que está à frente da Sejusc, e trazendo aqui as informações sobre esta campanha, sobre esta ação de conscientização. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação com a gente aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia. Muito bom dia, boa semana. E olha, a gente fala agora sobre trânsito. Vamos falar sobre trânsito com a Juliana, não é? A Juliana está ao vivo na rotatória da Samsung, lá no Distrito Industrial. Eu tenho a imagem, dá para a gente chamar a Juliana lá? Essa rotatória está interditada, viu? Por isso o motorista deve redobrar a atenção ao passar pela área. Esta interdição ocorre desde o último sábado. A Juliana Silva está de lá ao vivo, traz os detalhes para a gente. Olá, Juliana, muito bom dia para você. Nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica e também pela FM O Dia, Juliana. Olá, Emanuel. Bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores e aos nossos ouvintes da FM O Dia. Nós estamos aqui também ao vivo da rotatória da Samsung no Distrito Industrial 1 para falar agora, né, sobre o trânsito. Essa obra já começou no sábado, já foram colocados alguns tapumes. É o que a gente vai mostrar agora, né? O ônibus está passando aqui agora, a gente vai tentar mostrar para vocês como que está a situação por aqui, porque o trânsito já começa a ficar um pouco mais carregado, tendo em vista que é por aqui passam, né, os veículos leves e principalmente os pesados em direção ao Distrito Industrial. Olha, o Manaus Trans já se faz presente por aqui para fazer a orientação dos carros.
dos motoristas, né, que estão vindo por essa via, Emanuel. E a gente observa que já tem aí, né, o estreitamento da via, como é prometida a obra, e vai ser o quê? Implantação de uma rede de drenagem profunda, além de posteriormente a drenagem superficial, o meio-fio, a sarjeta e fresagem, que é aquela retirada do asfalto antigo. Todo esse asfalto que vocês estão vendo vai ser todo retirado, né, que ele já está, né, bem deteriorado por conta do tempo. Então vai ser essa obra que vai acontecer, são esses os serviços que vão acontecer. Tem previsão aí de durar pelo menos 6 meses e você está acompanhando o trânsito aqui ao vivo, os agentes já estão aí fazendo, né, o encaminhamento. Você está vendo aí quem vai em direção ao centro, né? E agora você está vendo aí que vai ser liberado, como o Manaus Trans está fazendo, quem vai em direção para fazer a rotatória para ser encaminhado ao distrito, né? Com certeza todo esse fluxo de carros aí está indo em direção ao seu trabalho agora, nesse exato momento. Essa é a obra também que faz parte das 35 vias que vão aí passar por essa nova reestruturação, né, junto com outras vias aqui do Distrito Industrial. Segundo a Prefeitura de Manaus, vão ser gastos pelo menos 136 milhões aí de reais em parceria com a superintendência daqui, com a Zona Franca de Manaus, aliás, né, e essa obra ela visa aí tornar o Distrito Industrial um cartão postal, tendo em vista que ele é um centro aí, né, de investimento, né, de capitalização aqui para o nosso estado. E você está vendo aí como está por aqui agora, né? Com certeza vai ser modificado também em relação a jardim, né, a árvores e a tudo mais. Acompanhando agora aqui o trânsito, como vocês estão vendo, está realmente já ficando um pouco mais pesado. São essas informações agora e a gente volta com você aí no estúdio. A qualquer momento a gente pode voltar com mais informações, viu, Emanuel? Ok, Juliana, muito obrigado pela tua participação e daqui a pouco você volta assim a falar com a gente sobre outros assuntos. Eu queria pedir para o cinegrafista mostrar o outro lado da rotatória, por favor, se você puder pedir para o teu cinegrafista mostrar para a gente. E a gente traz essa informação para quem está saindo de casa, que é da zona leste da cidade, ali do Distrito 2, que esteja indo em direção ao Distrito 1. Você mostrar ali o outro lado. Ao Distrito 1. Esta é a realidade do trânsito neste momento. Há uma interdição parcial nesta área por conta desta obra que já iniciou e já desde o fim de semana há essa interdição, mas hoje é o primeiro dia útil após essa interdição parcial e esse é o trânsito que o motorista vai encontrar neste momento na bola da Samsung. A orientação que a gente passa aqui é que se houver uma rota alternativa que o motorista consiga seguir, é importante ele pegar essa rota alternativa, porque, olha, nesse momento está aí, olha, esse trecho, por exemplo, da rotatória que nós estamos observando nas imagens ao vivo do link da TV A Crítica, nós vemos como o trânsito está carregado e são apenas 6h35 da manhã. A gente sabe que a movimentação na área do Distrito Industrial começa muito cedo, mas a partir... Quando chega lá para as 7 da manhã, o trânsito acaba se intensificando entre 7 e 8 da manhã. E isto é o que essa realidade aí que o motorista vai encontrar na bola da Samsung ali na zona leste da cidade. O trânsito um pouco carregado naquela área. Juliana Silva está na rua, daqui a pouco a gente volta a conversar com ela ao vivo de outro ponto da cidade, viu? Agora, ainda há pouco, a gente falava sobre um assunto muito sério, que o tráfico de pessoas. Agora a gente fala de um outro assunto igualmente preocupante, que é o assédio moral, viu? É a terceira maior causa de afastamento dos brasileiros do local de trabalho. O tipo mais recorrente é quando os funcionários são assediados pela chefia. As consequências podem ser graves na vida de quem passa por esse tipo de situação. É importante estar atento aos sinais de comportamentos inadequados e tomar providências seguras. Uma vida que se transformou após o assédio moral no trabalho.
A jovem, que não quis se identificar, sofre consequências de experiências vividas em uma empresa de transportes, na função de cobradora. Foram vários acontecimentos, em momentos diferentes, geralmente são diariamente que acontece. Por questões de horário, questões de fardamento. Eu operava numa escala especial de TU, que funciona nos horários de pico, e ele queria que eu estendesse o horário por mais de 12 horas. E eu disse para ele que se ele me desse folga eu faria. Ele me chamou de cebosa, de preguiçosa. Disse que para minha vaga tinha 10. Que quando eu estava precisando trabalhar eu era coitadinha. Que eu me humilhava. E agora eu queria escolher horário. Nossa entrevistada foi em busca de seus direitos. Processou a empresa por danos morais, patrimoniais e incapacidade laborativa. Hoje, ela faz tratamento psiquiátrico, toma remédios e está afastada pelo INSS por não conseguir voltar a desempenhar sua função. Até na hora de pedir ajuda para comprar medicação, passou por assédio. Ele custava R$900 na época. E eu fui pedir do técnico de segurança do trabalho lá. E ele disse que eu não tinha direito a uma dipirona. Eu fui internada com esquizofrenia, transtorno de bipolaridade, estresse pós-traumático e depressão. Tem dias que eu amanheço tão perturbada que eu acho que tá todo mundo tramando contra mim, sabe? O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região registrou em 2018 633 casos de assédio moral no trabalho. Esse tipo de assédio é a terceira maior causa de afastamento de trabalhadores no Brasil. A juíza titular da Vara do Trabalho de Coari, Samara Nogueira, explica o que caracteriza esse tipo de comportamento e quais os danos que são causados nas vítimas. São vários atos. O que configura o assédio moral é justamente a repetição do ato. Quando é um único ato, não configura assédio moral. Mas eu quero deixar bem claro, mesmo sendo um único ato, ele pode sim ser ensejador de dano moral. É um abuso ao poder diretivo do empregador. Então, um único ato, ele é ensejador de dano moral, mas não configura o assédio. O assédio é a perseguição, é a reiteração, é a pessoa estar todo o tempo indo contra você. Existem 4 tipos de assédio moral no ambiente de trabalho. O vertical descendente, do chefe em relação aos subordinados. O vertical ascendente, do subordinado ou grupos de subordinados com o chefe. O assédio moral horizontal, entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico. E o assédio moral institucional, quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Piadas, apelidos, xingamentos e outras atitudes também configuram assédio moral. A juíza chama a atenção para a dignidade que deve ser preservada no ambiente de trabalho. Às vezes a pessoa fazer um xingamento ou falar alguma coisa para você um só dia não vai lhe prejudicar. A pessoa fazer um comentário infeliz sobre a sua roupa um só dia nem vai lhe atingir. Agora, todos os dias a pessoa falar para você que a sua roupa está inapropriada, todos os dias a pessoa comentar, nossa, que roupa ridícula, nossa, a sua roupa hoje não está legal. Todos os dias começa a ferir a tua dignidade. E a dignidade é um valor humano. Então, a partir do momento que está ferindo a tua dignidade, você, enquanto ser humano, começa a ser ferido. Os trabalhadores devem estar atentos para não aceitar situações abusivas. Hoje, ainda existem pessoas que deixam seus direitos caírem no esquecimento. Eu diria até que antes de qualquer coisa, ela tem que procurar ajuda médica, inclusive. Antes de qualquer coisa, ela tem que se cuidar. Um segundo passo seria denunciar, sempre. Porque esse tipo de atitude, ela começa a crescer, inclusive na empresa, nas organizações, porque ela vai sendo tolerada. Em algumas organizações, existe o assédio moral, que a gente classifica como institucional, que ele é da própria instituição. A própria empresa meio que promove a realização do assédio como se fosse uma coisa normal. 70% dos assédios morais em ambiente de trabalho são cometidos pelos chefes. O Tribunal Superior do Trabalho tem feito campanhas na internet de combate e orientação, como essa, intitulada Pare e Repare, por um ambiente de trabalho mais positivo. A
As denúncias contra assédio em ambiente de trabalho podem ser feitas no site www.mpt.gov.br. Então é preciso sim a gente combater isso, não é normal, não é saudável, o ambiente de trabalho não pode ficar adoecido e a gente tem que denunciar para poder combater isso. E é muito complicado fazer essa denúncia para algumas pessoas, porque quando o abuso ocorre por alguém que está no nível hierárquico maior, essa pessoa pode retaliar. Ao mesmo tempo, a gente precisa deixar muito claro, as pessoas precisam entender o que é dignidade, entender para si o que é dignidade, para poder perceber o momento em que a sua dignidade está sendo ofendida, o momento que está sendo agredido na sua dignidade. Para profissionais, para categorias em que há um esclarecimento maior, isso é muito fácil de ser percebido. Mas, na verdade, meu amigo, você que está me assistindo agora, você sabe, muitas vezes no trabalho a gente ganha um novo apelido, uma outra maneira de chamar a gente. Aqui na TV A Crítica há uma brincadeira, as pessoas me chamam de galã de Parintins, passaram a me chamar de galã de Parintins. É uma brincadeira que as pessoas nas redes sociais também reproduzem, mas nada que venha afetar a minha dignidade ou a minha atuação como profissional ou o meu desempenho, trazendo aqui as informações que a gente precisa trazer, porque o importante no que eu faço é isso, levar o trabalho da nossa equipe toda aqui até o público, na TV e aqui na rádio. Você que está me assistindo, com certeza já deve ter recebido algum tipo de apelido no ambiente de trabalho, mas no momento em que essa prática te fere ou te agride, esse momento precisa ser observado. Sem falar nos outros tipos de assédio, como estes que foram bem descritos aí na reportagem. A denúncia, por mais que traga algum tipo de consequência, podem até vir retaliações, a denúncia é a maneira correta de enfrentar essa situação. Porque se você denunciar, pode ser que você pare um ciclo, um processo que no futuro, por exemplo, evite que outras vítimas desse tipo de situação venham a ocorrer. E, infelizmente, assim como no caso do tráfico humano que a gente conversou ainda há pouco, assim como no caso de violência contra a mulher, que também, nesses casos, o problema é parecido, a falta de denúncia, o problema para se denunciar. É uma situação que a gente precisa realmente conversar, colocar em pauta e discutir sobre esse tema, viu? E ontem, moradores do município de Iranduba e Manacapuru, dos municípios, né, Iranduba e Manacapuru, fecharam parte da rodovia Manoel Urbano, que liga a capital amazonense e as duas cidades. A gente tem, né, minha diretora, as imagens de parte desse processo. Olha aí, olha. Esse é o protesto feito por esses moradores, a manifestação, viu? Uma manifestação que durou mais de 4 horas e interditou a estrada, o trânsito ficou parado naquela área. E sabe por quê? Porque eles estão sem energia depois de 1 da tarde da sexta-feira passada, após o rompimento de um cabo subaquático. Vamos conferir na reportagem do Rafael Tavares. Nós viramos Venezuela aqui em 3 dias, não é possível! Venezuela agora, nós somos Brasil, pô! O povo tá pegando água contaminada do rio para se saciar sua sede. O que se viu na manhã deste domingo na rodovia Manoel Urbano, que liga Manaus a Iranduba e Manacapuru, foi um cenário de guerra e desespero. Milhares foram à via para protestar contra a falta de energia e água naquela região, que tem prejudicado moradores e comerciantes. Pneus, galhos, mato e tudo que era possível queimar foi jogado na barricada feita pelos manifestantes. É a terceira vez que ninguém toma uma providência. De nada, pra gente agora a gente não tem água para beber, água para fazer comida, é muito quente, tem muita criança, muito idoso, a gente não aguenta mais. O comércio também sofreu com a falta dos serviços básicos, que foram interrompidos por conta do rompimento de um cabo subaquático que foi danificado. É frango descongelado, sorvete descongelado, nós estamos há 4 dias sem água e sem energia, vocês estão vendo a situação das crianças aqui, né? Quem tem condição de comprar uma água mineral ainda está passando, mas eles aqui que não tem, olha a situação, olha como é que está a situação, a nossa situação aqui como está.
Há 5 dias sem energia elétrica, os moradores de Iranduba e do distrito de Cacaupireira resolveram fechar a rodovia Manoel Urbano, que liga os municípios à capital. Olha, essa situação toda aconteceu porque a falta d'água nessa região tem prejudicado os comerciantes e feito com que os moradores acabam resolvendo aí atear fogo na rodovia. O trânsito está complicado no local e a distribuidora de energia elétrica do Amazonas disse que o problema foi o rompimento de um cabo subaquático que traz energia para a região. Mas nem todos gostaram da paralisação da via. Um motorista que estava com a esposa passando mal tentou furar a barreira e teve um princípio de incêndio no carro. Após 1 hora de confusão, o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Luiz Marbonates, chegou ao local para tentar conversar com a população, mas foi recebido com pneus e gritos de revolta. Falaram aqui pra gente que houve um disparo de arma de fogo. O senhor ficou ciente disso? Está sabendo de algo em relação a isso? Eu tenho a impressão que a gasolina, o depósito de gasolina deve ter explodido ali no meio deles. Realmente eu me assustei, que eu achei que realmente era um tiro tinham dado ali neles, entendeu? É um negócio preocupante, que vocês viram, tocaram até fogo no carro já, entendeu? Não vai levar nada isso aqui, estão prejudicando. Os caminhões que fazem esterilização têm que voltar para Manaus, para os hospitais, não estão podendo passar. Certo? Manaus já chamamos os bombeiros, isso aqui logo nós vamos acabar com essa manifestação. É justa a manifestação deles, mas não em prejuízo da população. A ROCAM e a Polícia de Choque foram acionados para o local e pelo menos 6 pessoas foram presas por perturbação da ordem. Só foi detectado como uma pessoa que tocou fogo aqui e jogou gasolina que ajudou a queimar. Entre eles, um borracheiro, que segundo a polícia seria o responsável por ceder parte do material que foi queimado. Ele contribuiu para que acontecesse, forneceu material. Nós temos informações aqui de pessoas que estavam passando e de moradores, que ele contribuiu, porque nem todos os moradores queriam isso aqui. Estava sendo negociado. A Manaus, o pessoal responsável, a companhia responsável está deslocando para cá para conversar com os moradores, para resolver o problema, e o problema tem que ser resolvido de maneira pacífica. Um helicóptero da Polícia Militar foi acionado para a ocorrência e, após quase 2 horas de vias fechadas, o Corpo de Bombeiros chegou ao local. A empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica para aquela região mandou uma representante para Iranduba, mas o problema só vai ser resolvido parcialmente. Nós estamos agora com várias frentes de trabalhos. Uma delas é a contratação de grupos geradores que já estão chegando em Iranduba para restabelecer parcialmente o sistema. E um outro trabalho que é na solução de ajuste do cabo subaquático que foi danificado. Somente após 4 horas de interdição, a via foi liberada para o tráfego de veículos. Não é a primeira vez que Iranduba e Manacapuru enfrentam esse tipo de problema. Nós noticiamos aqui na TV A Crítica, na rádio também, noticiamos aquela vez em que furtaram partes da fiação elétrica que deixou essas cidades no escuro. No sábado, uma de nossas equipes de reportagens esteve no distrito de Cacaupireira e acompanhou a realidade enfrentada pelas pessoas, sobretudo no comércio, as pessoas que têm frios e que têm refrigerantes ou bebidas e que dependem do resfriamento, e a gente se preocupa com outras situações também, no caso de medicamentos e outros elementos que precisam ser congelados. Desde sexta-feira, nós já estamos na segunda-feira e essas pessoas e esses municípios estão aí sem o fornecimento de energia. Para falar sobre este assunto, eu volto agora a conversar ao vivo com a Juliana Silva, ela que tem informações sobre o posicionamento da empresa responsável por essa manutenção, por esse reparo. Juliana, que informações exatamente você tem dados pela empresa, pela concessionária?
então, Emanuel, a gente vai fazer aqui uma atualização, né? Como a gente viu aí na reportagem, houve realmente muito transtorno e a população em geral quer saber quando que vai ser resolvido, né? Então, hoje mergulhadores vão estar aí entrando, né, na água, no Rio Negro, mergulhando para então verificar quais são os danos causados a esse cabo, porque eles já encontraram o lugar correto e foi isso que a gente divulgou no sábado aqui no programa. E hoje, já que eles já encontraram o local aí exato onde teve esse dano aí, né, onde teve esse rompimento, hoje eles vão estar então mergulhando para então depois traçar estratégias para aí ser resolvido o problema. Mas antemão, esses cabos, todo esse material que vai ser utilizado aí, né, para essa recomposição, ele não é vendido aqui no Brasil. Então, né, essa já é uma informação aí, quanto tempo será que vai chegar, né, esses cabos aqui no nosso país, né, o que vai ser feito a partir de agora, mas a distribuidora de energia também falou que durante 24 horas os homens vão estar aí, né, os trabalhadores vão estar aí fazendo todo esse trabalho de manutenção. Outra coisa também que a distribuidora informou é que ela já está disponibilizando geradores de energia para então amenizar todos os transtornos, né, dos moradores aí dessa área de Manacapuru, Iranduba, como a gente viu aí na reportagem, que realmente afeta todo o comércio, né? Todos os produtos eles ficam realmente estragados, aqueles que são os congelados, até mesmo aqueles que não são congelados, eles têm aí, né, uma possibilidade de estrago, a validade deles, além de que ficar sem energia também, né, fica sem água, enfim, são vários os transtornos e aí a distribuidora deu essas informações para a gente, então, que está disponibilizando alguns geradores de energia para fazer aí, né, todo esse trabalho, para amenizar, então, esses transtornos. Os cabos, eles foram ali rompidos exatamente próximo à ponte jornalista Felipe Dal. Então, eles ficam também a 50 metros do Rio Negro e, como a gente disse aqui, como a gente mostrou aqui na reportagem, né, eles ficam aí subaquáticos, embaixo d'água, digamos assim. Então, por isso que é preciso fazer todo esse trabalho de mergulho, averiguação, para então, quando esses mergulhadores voltarem, aí que vai ser traçadas as estratégias e pelo menos até o final dessa semana, até sexta-feira, eles já pretendem ter aí a solução 100% confirmada de todos esses trabalhos. Viu, Manuel? Volto com você. Ok, Juliana, obrigado pelas suas informações e daqui a pouco você volta a falar com a gente novamente. Dá para colocar, diretora, novamente esse mapa? Olha aí, esse é o mapa divulgado pela empresa, né, pela Amazonas Energia, e aqui há um ponto sinalizando onde teria ocorrido este rompimento, ocorrido esse rompimento. Né? A gente vê que fica muito mais aqui para o lado de Iranduba do que para o lado de Manaus. Ainda assim está no leito do Rio Negro, é um equipamento, é um material importado, como trouxe a informação para a gente a Juliana. Agora, a manutenção deveria ser possível aqui, né? Porque não se vai substituir o cabo inteiro, eu imagino, né? O trabalho dos mergulhadores vai trazer mais informações sobre isso aqui, um trabalho submerso, uma avaliação submersa que deve ocorrer. Agora, a gente fica pensando em quanto tempo. Imagina se esse fornecimento ficar interrompido até a próxima sexta-feira. Né? A diretora estava me comentando comigo aqui, por exemplo, que tinha disputa por gelo ontem, lá no Cacau Pireira. As pessoas estavam brigando por gelo. A manifestação dos cidadãos aí fechando a estrada não é à toa, não. De fato, ninguém pode impedir o ir e vir, né? O direito de ir e vir é constitucional, os demais cidadãos têm direito a isso, mas é a forma de chamar a atenção das autoridades. Este é um serviço fundamental. Energia elétrica hoje não é mais luxo. Nós não estamos falando de comunidades isoladas no interior, ainda que fossem, mas não se trata disso. Nós estamos falando de 2 municípios da região metropolitana de Manaus e suas comunidades. A população de
todos esses municípios dessas localidades está sendo afetada por esse problema. A gente não sabe o que causou, ainda não foi divulgado, a gente não sabe o tempo exato que essa manutenção deve durar. O que a gente está acompanhando é isso, as pessoas revoltadas se manifestando. A gente espera que os serviços básicos estejam sendo oferecidos, né? O funcionamento dos hospitais, a refrigeração das câmaras dos locais onde os medicamentos são condicionados, há também o abastecimento, né? A comida que precisa ser refrigerada para que esses municípios não fiquem desabastecidos. É importante o poder público dar este apoio neste momento e a concessionária também, logo que possível, seria importante divulgar informações acerca do que de fato ocorreu, as providências que estão sendo tomadas para saber se esse prazo, se antes da próxima sexta-feira isso será regularizado. Volto a repetir, isso não é a primeira vez. Da vez anterior, nós soubemos que foi um ato criminoso, foi um fato criminoso. Foram lá e furtaram parte da fiação. O ladrão que fez isso da vez anterior, eu imagino que devia ter algum conhecimento sobre elétrica, porque para roubar fios de alta tensão exige esse tipo de situação. Desta vez, nós não sabemos se estamos diante de um acidente causado aí nesta fiação submersa ou se estamos diante de um outro fato criminoso. O que nós temos de fato, o que nós temos na realidade é uma população que está sendo atingida e que está sendo afetada, que talvez neste momento, pela falta de energia, sequer esteja podendo acompanhar aqui a nossa programação, mas de qualquer forma a gente traz o assunto, mostra o relato e faz o apelo às autoridades. Se neste momento o fornecimento de energia via este cabo, via esta conexão ao sistema integrado de fornecimento de energia não é possível, que a empresa providencie os geradores, que reative as termoelétricas, que essas termoelétricas são as usinas que funcionam com grupos geradores, geralmente a combustível, a diesel ou a gás, enfim. Imagino que no interior, nessas áreas, funcionem a combustível, motores que funcionam a partir de combustível. Então, que a concessionária providencie esses grupos geradores para alimentar esses municípios. A gente segue acompanhando este caso, vamos seguindo acompanhando este caso, as informações sobre ele. Logo que novas informações sejam divulgadas, a gente traz aqui. Olha, agora são 6 horas e 59 minutos. A gente encerra neste momento a nossa transmissão na FM O Dia, na 93.1. Desta segunda-feira, o Manhã no Ar, que ocorre a partir de agora, tanto aqui na TV A Crítica, quanto também lá na FM O Dia. Então, neste momento, a gente encerra, desejando a todos os ouvintes, aquelas pessoas que nos escutam nos carros, em casa, tomando aquele café, ou enfim, em todos os lugares, a gente deseja um excelente dia, uma excelente semana para você. E amanhã, a partir das 6 da manhã, a gente volta com o Manhã no Ar, tanto aqui na TV quanto na rádio. Então, um bom dia aos ouvintes. Seguimos com informação aqui na tela da TV A Crítica e vamos falar de um acidente muito grave ocorrido ontem, neste domingo, lá na rodovia AM010. Exatamente, é mais um acidente fatal naquela rodovia que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Itapiranga e outras localidades, viu? 2 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. Entre os sobreviventes estão 2 crianças que foram transferidas aqui para Manaus. Um traslado de emergência. Enquanto o helicóptero pousava, a equipe do SAMU aguardava para o atendimento em solo. O pouso foi no gramado do Hospital João Lúcio, na Zona Leste. A vítima, uma criança de 2 anos que resistiu ao acidente na M010, que liga Manaus a Itacoatiara neste domingo. A informação que nós temos foi uma colisão com 2 veículos, que foram múltiplas vítimas, né? 6, 7 vítimas. E quando nós fomos acionados, o que nós procuramos fazer de imediato foi coletar as informações junto ao SAMU e às autoridades da cidade de Itacoatiara. E nós deslocamos de imediato para lá
Nós fomos com a intenção de procurar trazer o maior número de vítimas possível. No entanto, só foi possível trazer uma criança. O menino, identificado como Davi Salatiel, respondeu a estímulos e até chorou na ambulância. A criança que veio no avião está no estado mais grave, que é a do Davi, que veio com a gente. As outras vítimas, eu não tenho essa informação nesse momento. Davi segue internado no Hospital Joãozinho. O garoto foi uma das 13 vítimas do grave acidente ocorrido neste domingo, lá nas proximidades da Vila de Lindóia, no município de Itacoatiara. A colisão entre os dois veículos, além de feridos, ainda deixou 2 pessoas mortas. Os motoristas dos 2 veículos morreram no acidente. Um deles era o taxista Marcos Pena da Silva, de 43 anos. O condutor do outro carro foi identificado como Lúcio Francisco da Silva, de 57. Logo após o acidente, todas as vítimas com ferimentos graves foram levadas para o Hospital José Mendes, em Itacoatiara. Duas pessoas envolvidas na colisão tiveram apenas ferimentos leves e não foram internadas. Os casos mais graves estão sendo atendidos em Manaus. A gente já mostrou aqui outros acidentes graves, acidentes fatais nesta rodovia por conta da situação da rodovia. E nós temos outras estradas aqui, tão movimentadas quanto. Temos a BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo, Caracaraí, Boa Vista, o estado de Roraima, um trânsito muito intenso de veículos na BR-174. Eu não sei comparar, eu não tenho aqui informações nesse momento para comparar o fluxo da M010 e da 174. Nós temos também a M070, a Manuel Urbano, onde ainda há pouco acabamos de mostrar aquela manifestação, a interdição feita pelos moradores. É uma via que, após a construção da ponte sobre o Rio Negro, tornou-se muito utilizada. Mas nós não temos nestas outras avenidas, nessas outras estradas, perdão, uma quantidade tão grande de acidentes fatais como temos na M010, como temos nesta estrada. Alguma coisa precisa ser feita. Nós vimos aí, se não fosse essa possibilidade de remoção das crianças por meio do helicóptero, talvez a dimensão do acidente para estas crianças teria sido muito maior, porque às vezes a demora entre o acidente e o atendimento pode significar a vida e a morte. Mas, infelizmente, 2 pessoas já não voltam mais. Quantos acidentes mais a gente ainda vai ver, vai acompanhar nesta rodovia, até que algo mais significativo em termos de sinalização, de pavimentação, seja feito para que esses acidentes sejam evitados. E agora, a gente tem informação de trânsito, imagens ao vivo. Nós temos imagens ao vivo lá da rotatória da Suframa, é isso mesmo? Trânsito intenso na área, são imagens do Antônio Domingos, né? Imagens do Antônio Domingos, imagens ao vivo que ele faz. Olha como está a Avenida Buriti, no Distrito Industrial, mas aqui nós já estamos na conhecida Bola da Suframa. É uma rotatória, mas é conhecida Bola da Suframa. O trânsito é bastante lento por conta também de uma outra interdição para uma obra que ocorre nesta área lá do Distrito Industrial. A gente, seguindo a imagem do Domingos e verificando aí a saída da Avenida Buriti, a gente percebe como o trânsito está intenso. Agora nós temos imagens do drone. Minha diretora, por favor, me sinaliza esta avenida. Eu conheço pouco Manaus de cima, hein? Eu ando nessas ruas aí com muita frequência, mas a imagem aérea ainda estou me familiarizando. Isso aí é no distrito também. Nós estamos na Avenida Buriti, com imagens do Alex, o meu amigo Alex, que está operando o drone da TV A Crítica, e a gente percebe em um dos lados da faixa o trânsito é praticamente inexistente, né?
e do outro lado não. Do outro lado a gente tem um trânsito um pouco mais intenso. Isso aí é a Avenida Grande Circular. Nós estamos aí entre a bola ali do Terminal 5 e a bola da Samsung, não é isso, minha diretora? Eu imagino que seja naquela área. É naquela área, então a gente percebe que o trânsito já tem uma retenção aqui. Isso é por conta também lá da interdição parcial, lá na bola da Samsung. Então o reflexo do trânsito aqui na Grande Circular é esse. Esse trecho é antes da Cosme Ferreira, inclusive, né? A gente daqui a pouco talvez consiga mostrar também como é que está o fluxo na Cosme Ferreira, até para o motorista poder decidir se é melhor ele seguir a Grande Circular e ir pelo distrito ou de repente seguir aqui a Cosme Ferreira. Olha, o Alex está movendo o drone da TV A Crítica. Está movendo o drone, vamos ver aqui se a gente consegue ver a Cosme Ferreira. Não, a gente está um pouco longe da Cosme Ferreira desse ponto, a gente não consegue ver, mas conseguimos perceber que o trânsito de fato está parado em toda esta área aí da Grande Circular. A gente volta com imagens do Antônio Domingos, estamos mais uma vez na área da Suframa, fomos lá da Suframa não, da rotatória da Suframa, onde há uma interdição parcial. Olha lá, os tapumes, isso acaba deixando o trânsito um pouco lento. Isso aí é a Avenida Buriti, viu? Isso aí é a Avenida Buriti, aquela área do Distrito Industrial. São imagens ao vivo da movimentação do trânsito que você acompanha aqui na tela da TV A Crítica, com drone ao vivo, com o meu amigo Alex e também com o meu amigo Antônio Domingos aí trazendo essas imagens pra gente. E daqui a pouco a gente volta com mais informações do trânsito também. E a gente volta daqui a pouco com mais informações aqui também. Vamos fazer uma pausa rapidinho pro intervalo e daqui a pouco você vai saber, vai acompanhar com a gente aqui que a ex-primeira-dama do Estado, Nejmi Aziz, que foi presa sexta-feira passada pela Polícia Federal nessa última fase da Operação Maus Caminhos aí, na Vertex, ela já saiu da prisão, viu? Ela já está em casa. A gente vai trazer também o caso de um adolescente de 14 anos preso depois de matar o próprio padrasto. Segundo este adolescente, ele cometeu o crime para defender o irmão mais novo. A informação para daqui a pouco, depois do intervalo. Um rapaz que trabalha na feira, né? É um adolescente trabalhador. E o padrasto, toda vez que bebe, fica agressivo e agride as crianças. E esse foi o motivo pelo qual fez com que o menor deferisse esse golpe de faca nele, que infelizmente veio a óbito.